Paz do Senhor Jesus, nossa videoaula aí do nosso curso de teologia sobre esta carta aos Hebreus. Estamos abordando aí capítulo por capítulo, porque na minha concepção e de muitos estudiosos, carta aos Hebreus, carta aos Romanos são cartas teológicas que vão expressar um conhecimento dentro daquilo que nós entendemos que sejam ferramentas teológicas para uma compreensão melhor das Escrituras Sagradas, tá? Então, Hebreus capítulo 3, você já vem acompanhando aí o estudo, os outros vídeos, e nós então abordamos aí a questão de uma introdução sobre os Hebreus, e no caso aí as circunstâncias que estavam cercando aí estes irmãos que primeiramente receberam estas orientações deste autor anônimo, porque não tem aí o entendimento de quem seja, entendimento e nem a comprovação de quem seja o autor desta carta aos Hebreus. Lembrando a você que esta carta ela tem uma importância porque ela traz para cada um de nós justamente o entendimento sobre o Velho Testamento, a velha aliança, que é a mesma coisa, ou para os judeus, que é chamado de Taná, que contém aí as leis, os profetas e justamente os livros que nós temos aí como os livros históricos, tá? Então a gente vai falar aqui, ó, a respeito do chamado, por isso, irmãos santos, participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Então, o autor, ele recorrente, vai estar apontando para a pessoa de Jesus e vai estar colocando Jesus, e é devidamente colocado, acima dos outros seres, sejam eles angelicais ou sejam eles seres humanos, como no caso aqui de Moisés. E aí, no caso, faz uma referência à questão de sumo sacerdote, até porque todo o Velho Testamento, principalmente o Pentateuco, ele gira em torno ali de tudo aquilo que era ordenado para o povo de Deus, e assim eles tinham o sumo sacerdote, tá? Em outros módulos, você já observou também que esta palavra apóstolo, ela tem um significado de enviado, ok? Então ela tem um significado de enviado. Existe inclusive uma tradução de uma Bíblia no português, que ela usa a palavra emissário no lugar do apóstolo, tá? Então vamos lá. O qual foi fiel àquele que o constituiu, como Moisés também foi fiel em toda a casa. Essa fidelidade de Moisés é justamente em executar aquilo que o Senhor mostrou para ele, principalmente naquilo que foi passado para o povo, ok? E naquilo que foi passado como estrutura do tabernáculo. Então, porque este homem, verso 3, foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Quem é este homem? Jesus. Porque toda casa é edificada por um homem, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então, assim, olha, Moisés, ele aqui está sendo exaltado, e devidamente exaltado, porque ele recebeu da parte do Senhor Deus as instruções para assim construir o tabernáculo, e ele também, além de construir em todos os detalhes que lhe foi ordenado e ele obedeceu, ele também ali foi um grande legislador. Agora, exaltar Moisés acima de Jesus não cabe. E aqui está a explicação, uma delas, não é? Porque toda casa é edificada por algum homem. Então Moisés não faria nada sem o nosso Pai e sem Jesus, que é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou
no nosso meio. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. De fato, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunhas das coisas, para testemunho, aliás, das coisas que se haviam de anunciar. Então, olha, esse haviam de anunciar está aqui no futuro. Então, ainda não havia ocorrido o anúncio, a plenitude. Não havia ocorrido a plenitude de todas as coisas. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, cuja casa somos nós, se conservarmos firme a confiança e o gozo da esperança até o fim. Cristo aqui, palavra grega, nós estamos aí num curso teológico, então Cristo, uma palavra grega, e aqui o Novo Testamento ele está escrito em grego, mas a mentalidade, a linguagem, o conceito, ele é hebraico. Então, por exemplo, se um judeu, seja ele ortodoxo, judeu messiânico, judeu que não tem religião, seja um israelita, ele ler isso daqui, ele ler na sua língua, como nós estamos lendo aqui, no português, estaria escrito Machia, ungido, que é traduzido para o grego a palavra Cristo, tá? Cristo, o Machia, como filho sobre a sua própria casa, cuja casa somos nós, se conservarmos firme a confiança e o gozo da esperança até o fim. A palavra confiança aqui, ela tem também um significado a respeito de fé, ok? A fé não é pensamento positivo, a fé não é achar, eu acho, então vai acontecer. Não, fé é certeza das coisas que não se veem. E para que isto ocorra, o termo, o conceito mais próximo será de confiança. Você confia no Senhor, você confia naquilo que ele diz para você, então você tem fé. Então, verso 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Se atente agora para esses versos, tá? Ouvir a voz do Espírito Santo requer uma inclinação mental, pensamentos, entendimento para aquilo que ele quer falar. Quando diz aqui, olha, não endureçais os vossos corações, não é a respeito deste órgão que bombeia sangue e é de suma importância, mas este coração, que no hebraico se chama lev, ele se refere justamente à nossa mente, quartel-general humano. Então, olha só, se eu tenho a mente endurecida, eu não vou escutar a voz do Espírito. Se eu tenho a mente que ela se inclina para aquilo que não é a voz de Deus, então esta minha mente ela começa a se endurecer. E aí, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer um efeito dominó, vamos dizer assim. O que é um efeito dominó? Eu não sei se você já brincou do que eu vou dizer aqui. Colocar todas as peças de um dominó em pezinho, uma de frente para a outra. E quando você derruba a primeira, fica bonitinho ali, olha todas as pedrinhas caindo. Lindo aquilo ali. Isso é um efeito de um dominó. Quando não se ouve a voz do Senhor, este efeito dominó ele ocorre. Então haverá uma sequência de não ouvir. E aí cada pedrinha desses que estão caindo pode tomar um nome. Um desses nomes é provocação, tentar ao Senhor, provar o Senhor, cegueira. Isso aí são peças que trabalham na mente humana, ok? Se ouvir a voz do Senhor Deus, ao invés de ter um efeito dominó de endurecer o coração, endurecer a mente, esta mente ela será flexível, flexível. Então esta mente ela vai se alongar no entendimento daquilo que o Senhor Deus está fazendo, falando e mostrando.
Olha só, verso 10. Assim fui ofendido por esta geração, e disse: eles sempre erram em seus corações, e não conheceram os meus caminhos. Mesmo israelita, mesmo debaixo da orientação de Moisés, eles estavam com a sua mente longe daquilo que Deus estava falando e mostrando para eles. Significa que, mesmo que uma pessoa esteja na igreja, mesmo que a pessoa esteja com ficha de membro, mesmo que a pessoa esteja seguindo o pastor, seguindo o homem, mas não estiver escutando a voz do Espírito, o efeito dominó ocorre de um jeito ou de outro, ok? Assim jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Observe que essa palavra descanso, ela vai também tomar uma referência daquilo que é chamado de Shabat, descanso. Então, olha só, a gente pega aí a criação do nosso Pai a respeito da semana. Primeiro dia, segundo dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Ele não deu o nome de feira, tá? Segunda-feira, feira. Deus não deu esse nome de feira. Então, assim, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Ele não deu o nome de domingo. Então, quando chega no sétimo dia, ele chamou de descanso. Ele instituiu ali como o descanso, o Shabá. Então, se temos um feriado, ele será chamado de descanso. Digamos assim, amanhã, suposição porque não é, ok? Mas amanhã, digamos que fosse feriado. Aí alguém lhe pergunta: e amanhã você vai trabalhar? Não, amanhã vai ser meu descanso, porque amanhã é feriado. Então seria um outro Shabá, que não é o sábado, tá? Até porque eu estou gravando esse vídeo numa terça-feira. Então, se o feriado ocorre na quarta, este feriado, numa nomenclatura, pode ser chamado de Shabá. Por que eu estou explicando isso? Porque olha só, se uma pessoa, eu vou até dizer isso aqui, porque eu tenho vários alunos de várias denominações. Não me recordo se eu tenho algum aluno, até porque eles evitam estudar em outra linha de estudo que não sejam a deles, que são os adventistas. Mas, por exemplo, um adventista crê em Jesus e ele guarda o sábado, se ele faz para a glória do Pai, amém. Eu conheço judeus que guardam o sábado, glória a Deus. Você não guarda o sábado, mas faz o seu descanso, então o Senhor será glorificado. Vou até gravar uma aula sobre isso, sobre o descanso, tá? Acautelai-vos, irmãos, para que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo para se apartar do Deus vivo. Então, compreenda aí a questão a respeito do coração, da mente, e eu vou estar dividindo essa aula aqui em 2 vídeos, tá bom?